mais um podcast Papo com Elas. Junto estou com a doutora Mariane e doutora Lilian. Olá! Hoje estamos com uma convidadas muito especiais, que são minhas amigas do coração, que é a doutora Tatiane e a doutora Fernanda. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito feliz de vocês fazerem parte Obrigada, aqui meninas, do pelo nosso convite. Papo com Elas. Obrigada pelo convite. Adorei. Meninas, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, né? Vamos. Harmonização corporal. E eu quero saber um pouquinho de vocês, aí na clínica de vocês, né? Como é que tá esse atendimento aí? Vamos falar de glúteo max, né? Que hoje em dia tá super em alta. Então, Como é que fazendo estão lá bastante. no consultório de vocês? Esse boom, essa novidade aí. O corporal quando fala corporal, o pessoal pensa glúteo. Não tem jeito, né? É a primeira coisa que vem na cabeça. E a mulherada, e homens também, né? Fazem. Cuidam, até. né? Mas a mulherada toda sempre na loucura. E pra deixar o bumbum legal. Abdômen também. Abdômen e bumbum, E o bumbum acaba envolvendo várias coisas, né? Que tem aquela gordurinha que fica embaixo, a bananinha, a famosa bananinha. Culote, a celulite, flacidez. Isso engloba, então, a harmonização corporal. Então, assim, do falando bumbum, de bumbum, falando de bumbum, sim, tem todo um protocolo, né? Não adianta só você preencher. Então, tem as enzimas para emulsificação de gordura, né? Da celulite, Sim, tem para estrias, né? Sim, para Que as Então, pessoas acabam um- falando harmonização pensando só em volume, Em né? volume. Em preenchimento. Injetar. Exatamente. Mas na verdade alguma não, coisa. né? A gente tem que deixar a casa bonitinha pra poder... Eu acho que o preenchimento acaba sendo o último, a cerejinha do bolo, né? Se for necessário, né? Sim. Áreas que também fazem bastante procedimento joelho. Ah, é verdade, né? Pra gordura no joelho, Aquela múscula, flacidez. aquele músculo da perna também, né, gente? Estão preenchendo bastante aquilo, Também, né? também. Fazendo a musculatura, né, da perna. Do vasto ali. Do vasto, é verdade. Faz bastante. E vocês fazem bastante lá no consultório de vocês? Tem bastante procura? Flacidez, perna, isso que vocês falaram agora de joelho, tem muita. Porque você pode perceber, né? Que com o tempo fica aquela pele Vai pesando em envelhecendo, cima não do tem joelho. jeito. O joelho vai Que ficando também está feio. associado não só à flacidez, mas com a celulite também. Então, queixa primeira de perna É um joelhinho triste. É o joelho, cara, não Joelhinho tem jeito. triste. Interno de coxa, Sim. muito flacidez ali, com gordura associada. E o que vocês fazem, assim, pra flacidez de interno de coxa? Para Qual interno é o de coxa, Protocolo. protocolo ali é basicamente bioestimulador, E Ultraformer, Um quando a cliente está aparelho, disposta a investir um pouquinho Ultraformer mais. É sensacional, hein, meninas? Esse veio pra ficar, hein? Veio, Ah, mas se combinar o Ultraformer com o bioestimulador na mesma sessão, Exato. aí o Eu resultado gosto não tem muito para também ninguém. desse resultado. E os fios liso? Costuma? fio Dá. liso eu faço muito no joelho. Ali, você faz vários fios em cima no joelho, funciona bem pra caramba. Tem ótimos Pro corporal, resultados. Só que, lembrando que para corporal, a quantidade de fios é sempre Muito bem maior, né? significativa. Média de fios pra joelho. Pra Um joelho, pacote você cada, né? Pelo coloca- menos. pelo menos. Eu coloco 20 uns, fios. até mais, uns 30, 40, dependendo da flacidez, da quantidade. Do tamanho do joelho, cada né? joelho. Cada joelho. Então, mulherada, se vocês querem ficar É, bonita, filha. vamos investir, né? Tem que investir. Já vai O problema fazendo do corporal é justamente o planejamento. esse, É. Tem que É, pensar que a faça estética é afiação. investimento. Faça a Os fiação. fios de tração também são usados para fazer umbigo triste, para melhorar o aspecto do umbigo. Sim. Então você faz ali o tracionamento. Mas Também sempre dá pra fazer o ultraformer dá, e dá o sim, estimulador, né? também. fica bom. Também. Com tração. É que a tração, como você estava falando anterior, né? De a gente começar a gravar até... Ela tem a queda. Tem. Né? Não é... Às vezes a pessoa passa um fio de tração achando que a tração vai durar. Não tem como. Ainda mais corporal, né, gente? A gente tem que Exato. lembrar que A a gravidade, espículazinha né, da o volume, de né? tração, ele é muito mais fino do que o fio inteirinho, né? É. Então ela acaba degradando primeiro. Então é por isso Por também que a isso gente que é legal ela perde a associar o tração. bioestimulador, porque aí um É. potencializa o outro, Sim. né? O efeito do outro. Sempre um procedimento ajuda o outro, né? É, Nunca não é uma dá- coisa não dá só. nunca pra A ficar gente só vê os combinado, resultados e acha que é uma coisa só. Protocolo Exatamente. combinado é sempre o melhor, né? Sim, com certeza. Não tem uma coisa única, né? É. Que resolve. É sempre uma associação de É terapias. que a estética hoje está rica de produtos muito bons, graças a Deus. É, a evolução tá. Então, a gente tem que aproveitar muito isso e unir protocolos, né, com os claro, pacientes, que eu acho que o resultado fica bem bacana. Não dá mais pra gente oferecer só um procedimento, né? Um único procedimento hoje, ele não vai trazer para o paciente o resultado que ele espera. E às vezes é isso que é difícil conscientizar o paciente, porque ele acha que a gente só está ali querendo vender procedimento. E não, a gente quer entregar o resultado. Isso. E para a gente entregar o resultado, a gente precisa, às vezes, fazer
associações de terapias. E que muitas vezes não em uma sessão única Exato. se resolve. Quer dizer, a maioria das vezes, né? Existe um protocolo meio, apesar de não ser nada engessado, que isso não existe, mas existe uma quantidade de sessões que mínimas. Porque senão não tem resultado. Então, Você faz um bioestimulador no bumbum, a pessoa já sai achando que vai ficar com aquele bumbum redondinho. Não, e fora o tempo, né? Que elas 3 vão ml. fazer 3 ml vai e acha que ficar é perfeito. mágica. E vai fazer uma vez só e acha que tá ótimo. Não, E não vai fazer mais nada, nunca não precisa ir na academia, Não, não precisa fazer mais nada. exatamente. Não tem alimentação, só nada envolve. É só o A bioestimulador. verdade é que não podemos ser tão imediatistas, né? Não. Então a gente tem que ter um tempo, tem que ter nos dar esse tempo pra gente conseguir chegar num resultado legal. A consciência Isso em toda a mesmo do estética, paciente né? envolve isso, né? É. Ele tem que entender que é um processo de recuperação tanto do tecido e tudo mais. E a volta, de ter que daqui tanto tempo voltar e refazer, para ele daqui um ano ter o que ele espera na realidade, né? E manter os Então, hábitos, né? Alimentação, exercício, isso também caminha junto com o procedimento estético. A A própria alimentação muito anatomia, né? importante, né? Eu costumo falar que nem resultado de cirurgia plástica é imediato, né? Exatamente. Até o resultado de uma cirurgia, ele demanda tempo para aparecer. Então, você tem o tempo de edema, você tem todo um processo de cicatrização, até ver o resultado final de uma lipo, de meses, né? injetar gordura no bumbum, enfim. E não E seria seja, diferente, né, com com o a minimamente estética, invasivo, né? Que é o Não. que nós trabalhamos. Até a porque estética, quando a gente né? fala de bioestimulador de colágeno ou do próprio Ultraformer, o colágeno a gente não forma. Precisa de um... Não. Coloquei, injetei e já virou pronto. colágeno. Quem dera. É verdade, 30, né? 60, 90 É. dias, né? Por isso que o resultado, eu explico falo, bem. começa a aparecer com 45 dias. Exato. É que a gente Exato. começa a ter uma ideia de como vai ficar. Isso pra tudo. Fio, bioestimulador, Ultraformer. E meninas, me contam uma coisa aqui. E as famosas enzimas? Que eu acho que nem são mais enzimas que falam, né? não pode, Hoje em né? dia são os esvaziadores, esvaziadores. Vocês trabalham bastante lá? Trabalho. Mas, por incrível, pra mim, a demanda maior é sempre quando o verão já tá batendo na porta. É, né? Então, ao Que invés falta deveria 15 ser o dias pro verão. contrário. Deveria Eu já queria agora. estar A hora de ontem. começar é agora. É no inverno que se Mulherada, constrói o corpo vocês do querem verão. ficarem lindos com um corpo maravilhoso, tem que começar antes. Tem que começar no Então, É verão. no inverno que se constrói do verão, não tem jeito. Exatamente. Então, Tem chega lá jeito. para outubro, começa a corrida atrás das enzimas, né? Que não são enzimas, mas que a gente fala até porque é o nome popular que as pessoas vão entender entendem, né? é o que elas vêm Exato. buscar, né? Elas vêm buscando as enzimas. Mas Fazer em cima não dá, né? Porque fica roxo. Hematoma. Incha, Então, a gente tem que incha. pensar no hematoma. Porque, gente, E verão também é as sessões, praia, né? é piscina. Não é só- E pode manchar né? depois. Mancha. Fica. sim, dependendo Ah, do mas tom eu vou de passar pele. protetor solar, Ah, elas falam. Mas eu passo é. protetor solar, tá? Mas Você vai querer entrar na cheio água, de você vai roxo ficar- pra praia? Não. Não dá pra contar, Não né? dá. Com isso. Não dá. Mas a procura ainda existe. Eu faço muito. Nossa, atendo muito mesmo mesclas. A gente fala das As mesclas, né? As É. mesclas. Tudo personalizado. Personalizado, tem que ser, né? A estética Então- hoje deu essa personalizada, né? Isso Ainda É, bem, desengessou, né? É, Não tem ainda mais a bem. necessidade da gente ficar só ali, todo mundo trabalhando do mesmo Com a jeito, mesma, né? igualzinho. Não, e as pessoas não são iguais, os organismos não são iguais. Então, eu acho muito nem teria importante como, né? essa... E nem todo mundo responde tão bem a um Personalização. ativo. Isso. Uns respondem isso. melhor a um ativo lipolítico, outro responde menos, e aí você vai testando Então, também. e, assim, com relação a isso, as enzimas, né? Cada sessão que vocês fazem é um tipo de mescla diferente. Vocês começam um protocolo com o paciente da mesma enzima, da mesma mescla do começo ao fim. Não. Não, eu geralmente na mesclo primeira até bastante, coloco um anestésico para ver como a pessoa vai reagir. Dando tudo certo, eu já até tiro um anestésico, adiciono aí nesse ml algum fator lipolítico, ou se não for só pensando em queima de gordura, alguma coisa para melhorar a flacidez. Então dá para fazer umas combinações conforme a evolução também, né? Já deu uma diminuída da gordura e já tenta pensar em outra situação nessa mescla de enzima. Então eu não faço também. Eu sei que algumas clínicas vendem inclusive pacotes, né? Eu não faço Fechadinho. pacote, eu não faço pacote e também é tudo muito de acordo com a evolução, no que está acontecendo ali. Eu deixo o meu cliente bem livre para ver se também está gostando. Tem algumas mesclas, a pessoa fica inchada, não fica legal e eu já até tiro. Então, Alergia. É bom até as depende muito pessoas da saberem, resposta, meninas, né? o seguinte, que dentro dessas enzimas a gente tem alguns protocolos, que é pro emagrecimento, que a gente aplica intramuscular,
Sim, né, sobrepeso. sim. E a gente consegue combinar alguns ativos aí, até para flacidez e tudo mais. E também tem os locais, para aquela gordurinha localizada, né? Para celulite, até para estria, né? Hoje em dia também tem para estria e tudo mais. Então, só para o pessoal aí de casa saber. Exatamente. que existe não é alguma... E o resultado, meninas? O que vocês me falam? Falam pro pessoal. A gente começa a perceber isso a partir da primeira sessão? Começa. Se você tem um estilo de vida mais regradinho, você consegue ver resultado já na primeira semana, a diferença de medidas. Que legal. Mas tudo também depende, principalmente de mulher, que eu percebo fase do período menstrual dela. Né? Então, às vezes, a gente faz uma aplicação uma semana antes dela entrar na TPM, aí uma semana depois ela tá 2, 3 centímetros maior. Mas não é por conta não é porque ela engordou, porque a enzima teve um não deu rebote. resultado, né? É por um inchaço. Então, a gente precisa também sempre entender que fase do ciclo dela que ela tá, até para conseguir orientar qual vai ser o resultado que ela vai ter. Mas desde que ela siga bonitinho ali, tem uma alimentação, e não é para ser uma alimentação restritiva, é uma alimentação minimamente equilibrada, um estilo de vida mais equilibrado mesmo, ela vai ter resultado. E uma coisa que eu vejo bastante resultado com pessoas que têm gorduras, pregas de gordura maiores do que 3 centímetros, é a hidrolipoclasia também. Então, Associado, né? Ai, que legal. não, eu não associo. Não associa? Não, Tá. eu faço só hidrolipo mesmo. Você acha que dá mais resultados, né? Porque a hidrolipo, gente... Tem gente que associa junto com as mesclas na mesma sessão, Aham, mas alguns estudos que eu andei vendo agora por último já não falam mais para associar mesmo. tá. Mas aí você Então- faz ela e faz a aplicação da mescla. A hidrolipo ela é indicada quando a prega é maior do que 5 centímetros. Né? Um soro. Na verdade, pregas acima de 3 centímetros é o que as enzimas vão funcionar melhor. Então, uma pessoa que está ali entre 3 e 5, aí você vai optar. Mas quando vem com um acúmulo de gordura muito grande, a enzima não vai dar o resultado que a pessoa espera. E aí, a aplicação da hidrolipo tem o melhor resultado. Mas o que eu digo é você não faz, por exemplo, um dia hidrolipo Não, e outro não, dia só o vem soro. Só, É. daí só hidrolipo. O só tratamento hidrolipo. vai só Uma com vez por hidrolipo. semana ali, só com hidrolipo. Você acaba escolhendo a hidrolipo e eliminando, então, ali Sim. as enzimas, né? Deixando depois as que enzimas só para a reduz área já um pequenininha, pouco, tipo braço, Tá. onde são Então, pregas explica pra menores. gente, Fê, qual que é a diferença da hidrolipo para as enzimas? Só para o pessoal saber. É o ativo que a gente utiliza, Tá. né? Então, Então, nas se você tiver enzimas uma prega um pouco maior, né? maior a do gente... que 3 Olha, centímetros, boa. é melhor optar pela hidrolipo, Legal. que é a injeção de soro fisiológico, estéril, obviamente. E junto com o uso do ultrassom. Ah, legal. Né? É Pra bom que já poder- estimula ali também, né? Para fazer a captação Estimula ali ali e um conseguir colágeno, a matar ali as drenagem, células de né? É uma gordura. metodologia tão antiga, né? Que ainda a mesmo. gente vê muito resultado com ela. Mas Que eu já legal. vi, não sei a finalidade, né? Mas a hidrolipo com a mescla, já viu isso? Já tem, então, tem gente fazendo. Eu já vi algumas professoras, inclusive, mas está todo mundo ainda testando. Não tem Comprovação nada, ainda, né? Nada que comprove que faz mais resultado. Eu já tentei fazer as duas numa mesma combinada, em terapias combinadas, e não vi diferença. Então você Mas tu acaba. lipocavitou com a aplicação da sim, enzima. também. Ah, tá. Né? Mas eu não vi diferença no resultado. Então você acaba gastando A mescla. 2 sessões do paciente, uma de meso e uma de hidrolipo, e o resultado não foi É significativo. que você também tem que Então eu pensar prefiro trabalhar que por segmentada Só um por mesmo. um. É. as enzimas, elas precisam de um tempo de ação, né? Sim. Elas Então. precisam ter um edema ali, um processo inflamatório para ter um resultado. É isso Então, que eu pensava, porque se você joga a enzima e vem com ultrassom em cima, Você vai perder ganhando, o né? produto. Perdeu. Até porque na enzima lipolítica, você não pode fazer ir para academia. Exatamente. A aplicação dela é Exato. subdérmica. Exatamente. Então, se você vai colocar um calor ali por cima, e tem muita gente fazendo isso É os agora. métodos, Bastante. né? Que vão criando Mas e vão é- vendendo é- curso. Mas tá testando. Eu também pensava desse jeito, né? Aplicou enzima lipocavitou, que sentido, né? Não faz o menor. Mas eu achei que poderia fazer sei lá, numa segunda-feira, por exemplo, a hidrolipo. Não, até e no final pode, da- até pode. Mas como a enzima ela vai agir melhor em pregas menores do que 3 centímetros, Entendi. Espera. Espera então diminuir. espera diminuir mais para você ter Certo. não perder produto à toa, né? Até porque a hidrolipo incha bastante, né? Incha, coloca Caramba, soro. Imagina a quantidade de soro que vai ali. E as áreas que faz a hidrolipo? Eu até hoje só trabalhei com abdômen. Mas dá para fazer em outras áreas, onde tem a Flanco, prega maior, flanco. né? Flanco eu já fiz também. Mas não vi grandes resultados. Já fiz flanco e já fiz gordurinha aqui do sutiã também. É que é uma Mas não- queixa, né? É. Acho que essas são as principais. São né? as principais. Aquela da barriga, Eu tenho flanco, muita procura para aquela gordurinha. Aqui. É. Mas É. essas Pra pequenas, mamária. essas com área reduzida, Aí, eu enzima. faço... Ultraformer.
Não, a gente tá A falando da mesma Faz enzima as coisa. enzimas mesma. mesmo? É. Ai, eu Essas adoro enzimas fazer e Ultraformer pra essas gordurinhas aqui, ó. É. Eu Mas vejo sabe muito por que eu não resultado. faço? Porque, assim, o Ultraformer, a gente sabe que é um procedimento né? caro. É. E eu acho que dispensar disparo para gordura, eu acho que não é muito necessário quando é uma área pequena que você pode fazer enzima, o paciente vai ter o mesmo resultado para Gastando esvaziar menos. essa gordura e vai gastar muito menos. Então, eu acabo fazendo Ultraformer, mas quando já, se for para fazer nessa região, depois que já não tem gordura, Pensando e aí eu mais na uso, Pensando na flacidez. flacidez. eu uso aham. o disparo mesmo para, eu acho que acaba justificando mais o Legal. gasto e o resultado, sabe? Querendo ou não, é caro, né? A gente É sabe caro. que É. se for corporal, então, que a área é grande, Exato. sempre É que vai caro. fazer muita... Mas Muitos disparos. Tem que São tomar cuidado muitos. com isso, os pacientes, porque às vezes eles vêm com um valor de mercado, né, dos colegas aí super baixo. eu não E eles não entendo têm, também. exato, eles não têm ideia de que é por disparo, né? Isso é Sim, importante é. eles É, entenderem. avaliação, né? Tem que explicar. Mas aí o colega vem de um valor absurdamente menor e você fala, mas como ele consegue tratar uma área tão grande por esse valor que a gente não corporal, consegue? imagina, você vai fazer um interno de coxa. Gente, a quantidade de disparo é absurda, É né? o abdômen, né? Abdômen. Abdômen. Nossa. São Abdômen muitos é muito disparos. disparo. É Se um 1.200 rosto- e poucos disparos no abdômen. Nossa. É coisa pra caramba. Ainda É mais se vai muito. É associar muito com um disparo. estimulador. É. Aí, né? Então, É de desconfiar, né? não tem como, gente. Tem coisa que não fecha a Exato. conta e também pra fazer mal feita, não faça. É. né? Até Vamos acredito lá. que existam máquinas aí no mercado de ultrassom microfocado que cobrem o disparo mais barato. Mas não o que a gente justifica. trabalha, que é o Ultraformer, Mas aí o disparo dele tem não a questão é e a barato. procedência, né? E vai Porque entregar realmente, vai exatamente. estar ali É calibrado, por isso que tá a gente não usa calibrado. outro equipamento que não seja Exatamente. Ultraformer. É o que a gente conhece e faz e tem resultado. Agora tem o MPT, né? Eu já fiz o teste, mas na clínica não tem, porque hoje em dia só algumas que têm, né, o aparelho comprados, que estão fazendo o protocolo para a empresa, Ainda porque eu tá. faço locação, né, de Ultraformer. Então, enquanto não tiver liberado, eu não posso locar para as minhas pacientes. Mas eu já testei em mim, a ideia é ser mais confortável e ter mais pontos, Precisão, né? mais pontos por disparo. Eu achei que, assim, realmente dói, a gente sabe que dói, né, não é indolor. Eu achei um pouco mais confortável, mas eu não sei se vai justificar o valor também. A gente pensando aqui, falando do cliente final, né? Eu não Porque sei o se vai valor do justificar. disparo vai ser mais alto do que o do Ultraformer 3. Sim, a locação em si, tudo vai ser mais caro, na ideia de ser um aparelho mais confortável e que entrega um pouco mais de resultado. Mas eu não sei quanto isso vai justificar, porque o 3 vocês fazem, vocês sabem, né? Sim, Muito- é. Já é legal pra caramba, né? Então, Ah, não eu sei sou se às vezes apaixonada. compensa. É. Ainda mais pra fazer corporal, que é o assunto nosso aqui hoje, né? Exato. Aí a gente então- entra naquele assunto que a gente também estava falando anterior, né? Do preenchedor para corporal, que vem a seringa aí com muito mais de 20 ml, né? 20. Tem de 20, tem de 10 e de 20. E que não justifica o valor para nós Sim, profissionais comprar uma seringa dessa. Pra dar um volume, né? Colocar tantos De uma única preenchedores vez, de uma única vez. É mais marketing, né? Porque na hora do custo-benefício, de fato, ali na prática clínica, acaba... Não, e aí eu fico me pensando também, a gente sabe como atua o preenchedor. E aí, em volume muito alto, o que isso vai trazer a longo prazo, né? Não sei, pode criar... Até intercorrência, né? Porque gente, tem gente que usa 70 seringas para fazer um bumbum, 70 seringas para fazer uma perna. E aí, gente? Mas a ideia desses corporais é um tipo de ácido hialurônico diferente, né? Ele é mais denso, não tem jeito. Tem que ser mais denso porque sim. Pra é a volumizar, região, né? para volumizar. E também, imagina, bumbum. Se você senta, ele tem que ter... Rigidez. Exatamente, é diferente. Mas realmente, assim, esse 70 é um absurdo. Eu nunca coloquei e eu fico tanto pensando assim. também nas intercorrências, porque ali o bumbum, ele é muito vascularizado, passa nervos, passa um monte de coisa importante que a gente sabe, né? E aí vão mais 70 ml. E aí? Mas é Não 70 não vai em obstruir? cada lado não, né? 70, Eu acho 35, que, 35. eu acho que é distribuído, distribuído. Ainda assim, E é o muito resultado é assim, bacana, mas Não, no mas prazo. não vale a pena. Ainda Imagina, assim. eu juro, eu nem aconselharia isso para uma pessoa fazer, sinceramente. Né? Porque depois ela vai ter que refazer, né? Depois de 1 ano e meio, a gente sabe Se que dali a ainda- 8 meses ela refaz, ela não vai mais usar 35 seringas. Ela vai Tudo usar, bem, vai sei usar lá, menos, mas ela 15. nunca vai sair de um número alto de seringas, né?
Então, eu Não, ainda e sou outra, mais né? a A fã. cada 8 meses, 7, 8 meses. valor Você de gastar um Deus. valor É. alto desse é Faz uma absurdo. cirurgia, ou então aceita o bumbum que tem. Né? E esse- Aceita. É até bom a Agachamento. gente falar desse assunto, né? É até bom a gente falar desse assunto, porque hoje a estética, ela tá muito... Como que eu falo? Banalizada, Banalizada, tá muito, tipo, exagerada, né? Tá exagerado. Não tenho um bumbum perfeito, mas peraí, eu vou ali e vou aplicar vou esse resolver, do jeito. Não é Vou assim, comprar. né? Vou comprar. E é até bom falar sobre isso, porque... comprar um bumbum porque perfeito. tem profissionais como nós que não aceitamos. Não, olha, não é isso. Claro, a gente faz bioestimulador, a gente faz, né? Então, outra eu sou forma. Agora, muito a favor. Ali no bumbum, bioestimular o máximo que Sim. der, até porque ele vai criar essa arquitetura dérmica que vai facilitar depois até minimizar a quantidade de preenchedor certeza. depois, né? Mas sempre orientando que ele precisa fazer a parte dele para poder ter o resultado, porque senão... sempre. é verdade. Senão, imagina que estranho, né? Um bumbum durinho, E o super re- bonitinho, e uma perna esquisita, sem tônus, Não, flacidez. Celulite. Não é? É verdade. Fica esquisito. Tem que E ter tem bom várias, senso. assim, se você Tem que for malhar. procurar, tem. Várias pessoas Mas eu com acho que tem que ter perninha mais fininha. bom senso do profissional Não é? para orientar do que até os próprios pacientes, né? Porque Porque o paciente, ele não tem noção. ele não tem noção, Não tem, exatamente. Ele vê o resultado da internet. Exato. E na internet, nenhum profissional vai postar resultado ruim. Não. Ninguém vai postar o resultado feio. Todo mundo vai escolher os seus melhores casos para postar. Exatamente. Então, a gente tem que, na hora que for o que o paciente vier, orientar. Cabe ao profissional. O paciente, ele chega e quer. Ele pode pagar, ele vai chegar e vai querer comprar pelo procedimento, pagar pelo procedimento. E você? Exatamente. Tem que orientar bem, né? Mas dá pra ter um bumbum legal e nessa combinação que a gente estava falando, né? Esvazia Exercício, ali, alimentação, a Exercício estética. Não, fora que a pessoa em pode si. fazer por ela mesma, a gente pensando no consultório, que é o que ela faz por ela mesma, a gente sabe, né? Ok. Academia e tudo mais. Aham. Mas em consultório, se associar ali, diminuir aquela gordura que fica embaixo, né? A bananinha. bananinha. A famosa bananinha. Melhorar a celulite. Também com as enzimas que a gente está falando, e mesmo com aparelhos. Tem a radiofrequência que dá para fazer também, que eu acho que funciona Nossa, legal. adoro radiofrequência. E os bioestimuladores, para dar fazer a parte, né, a lateral, que a mulherada quer não é nem tanto o volume, né? É mais o redondinho. O coração, né? O bumbum Diminuir ali a gordura que fica embaixo da depressão, que a gente estava falando antes. E até mesmo preencher esse restinho que fica, já dá um bumbum legal e não fica nada exagerado com essa quantidade absurda que a gente está falando de Exatamente. mls. E fica muito legal. Agora, fios eu nunca fiz no bumbum. É o que eu ia perguntar. E fio de tração? Fio no bumbum eu nunca fiz. Não faz nem sentido, né? A força da gravidade A tá ali força da atuando. Vai gravidade, perder a exatamente. tração em Como é que mais faz? 2 dias É. de colágeno do que qualquer outra coisa. E para estimular colágeno, como precisa de muito fio, é melhor ir no bioestimulador. Eu acho até um pouco perigoso, né? Colocar um fio ali e romper, né? Porque, como a Fê falou, é gravidade, né? Imagina, se ele colocar vai- o fio ali... Ele só não vai ter... Mas tem O muitos lift não profissionais dá. prometendo Tem. a subida de um bumbum Ah, não, com De fio. mama. De mama, gente. gente. Eu já De vi. mama também. Passar fio Eu de não faço mama. Um também. tecido totalmente Mas, pelo amor, eu já vi gordura, vários né? resultados que socorro. Não faço também, não. Mas Mas infelizmente isso dura paciente- 5 minutos, né? Ali na então. cadeira, Então. subiu, lindo. saiu da cadeira, caiu de novo. Andou um peso pouquinho mais rápido, mas andou um pouquinho mais Segura, né? Correu na esteira, pronto. já esquece. Meu Deus, meu fio soltou. Nossa, socorro. Aí cai só um. É, Caiu um lado. caiu um lado só. Ô, meninas, e Pensa. esse Glúteo Max? Porque esses dias aí, ele foi um relançamento aí, né, da PHD com outro Glúteo Max, que já tinha né, uma Já. versão do Sim, a Glúteo Max. versão... Agora tá com uma segunda versão. Vocês usam? O que vocês acham? Eu nunca usei. Não? Não. Porque você fica limitado a É um protocolo de uma protocolo, né? empresa. Né? Então, eu pretendo... Eu não... Como é que eu vou explicar? Eu não quero ficar presa a nenhuma empresa, a nenhum protocolo deles. Então, eu prefiro os bioestimuladores, que a gente sabe que a gente pode trabalhar com várias marcas, sem ficar presa a PHD, a Biometil, a Victa. Enfim, não... Parece que tem bons resultados. Eu nunca trabalhei com ele. Não, eu acho que vale mais a gente, né, por experiência, e arriscando de outras maneiras, né? Eu Pegando também os não- mesmos ativos Sim. e compondo, né? O exatamente. próprio Sim. protocolo. Porque lá, pelo que eu vi, é o protocolo meio fechado, né? De fases. Sim, São 5, né?
5 fases? Eu não me recordo. Esse novo eu não sei. Eu sei que associou hidroxiapatita de cálcio, tem uma fase intramuscular, uma fase... Mas basicamente é um lipolítico, um ativador metabólico, um bioestimulador de colágeno, exatamente. Eu acho que facilita muito se você não tem, assim, talvez muita expertise dentro da área ali e te facilita, porque já é o protocolo. Porque tá ali que já, fazer um, fazer dois. Ou também receita de bolo, né? Pro Receita de paciente. bolo. Às vezes vale também pelo Mas eu acho que custo. ele não é muito barato, né? Não é Se a barato. gente for, acho que destrinchar em bioestimulador, fazer esse protocolo, que óbvio, né? Que vocês trabalham é muito melhor, pela quantidade de produtos e tudo mais, o Glutiomax ele vai acabar sendo mais em conta. Tá. A gente vai ter uma amostrinha, digamos assim, de cada fase, né? Resta saber se o resultado final é o mesmo, Então, né? esse novo eu não sei como tá, achei que... Acaba virando uma receita de bolo que qualquer lugar faz. É. Sim. Às Que as vezes pessoas no- veem no muito salão pelo de cabeleireiro nome, né? É, faz. muito pelo nome. Exatamente. É o nome protocolo do fechado, negócio, Né? que- Aquilo... É o marketing. Uma procura pelo... É o marketing da É o própria marketing. empresa, né? Porque aí eles bombam no marketing, os pacientes ficam... Ai, Não tem jeito. Agora, com o Instagram, todo mundo olhando, o paciente olha aquilo e fala, putz, eu quero esse bumbum, eu preciso fazer esse Glúteo Max, eu tenho que fazer esse negócio que a tal pessoa postou. Eu recebo muito print. Assim, você viu esse Olha. produto que tal pessoa tá usando? Você acha que é legal? Eu quero ficar assim. Quero fazer, quero ficar assim. Então, e tem muita coisa que é por marketing. A gente sabe que hoje em dia, tudo bem que você tem que colocar ali como patrocinado. Mas indiretamente é. E tem coisas que você dá um nome e, gente, não deixa de ser o mesmo bioestimulador, produto, raiz, né? ultrassom. Então, Parece que a gente mas tá pra falando sempre a explicar mesma isso coisa, mas é isso, Para o né? paciente é difícil, É porque o difícil, paciente ele não entende que é nome diferente com o mesmo produto. Então, ele acha que você não tá evoluindo mesmo Exatamente, nas coisas. você não sabe, que você não tá por dentro. E aí a gente tem que É. explicar que, na verdade, a gente só não está seguindo a receita de ninguém. Exato. A gente É estudou e a tudo gente consegue seguir a nossa exato, própria tudo receita. A Fer Só que é resumiu, o né? mesmo produto. A mesma coisa. Mas Com é difícil protocolo, mesmo, Lili. É, complicado. E tem pessoas que querem aquele, né? Eu Tem tenho que paciente que me chama assim, ó, doutora, já tem alguma novidade? Tem alguma Então. coisa nova? Do mercado? Não, você está fazendo alguma coisa nova? É o cliente que só Tem vai ficar alguma só quando tem prática novidade. nova? Tá criando nada? É um protocolo? Gente, Um curso aberto? Vamos criar umas técnicas aí E aí pra eu gente tenho que explicar baunilha. para o paciente que não, gente, são os mesmos produtos que estão no mercado, que são produtos bons que estão no mercado hoje. Sim, que é biosseguro, que é Isso. biocompatível. E que quanto mais tempo de mercado eles têm, melhores eles ficam, né? Porque você vai conhecendo todas as características, efeito colateral, tudo aquilo que aquele produto, que quando ele é lançado a gente não sabe, a gente não conhece. Sim, e tem as técnicas que já eram técnicas que vai antigas que vão ser Melhoradas, aprimorando, né? Sendo E a melhoradas. gente consegue mesclar, inclusive aquele o Morpheus lá também é super legal, que é a intradermo com radiofrequência. Super legal, né? que legal. Microagulhamento com radiofrequência. microagulhamento. Para flacidez. E E tem dá para colocar bastante intradermo resultado. junto também, o ativo. E, nossa, é super legal. Para flacidez, funciona muito bem. Corporal? Corporal. Ó, que legal. Nossa, que Pra legal. corporal. Vou saber Então, dessa é assim, é técnica. basicamente uma manopla que tem Um cabeçote, o né? cabeçotezinho com as agulhas. E aí você consegue dosar a Sim, que intensidade legal. e a profundidade. Então, 3 e tal. E faz a radiofrequência junto com o microagulhamento. Nossa, que E bacana. aí você pode colocar um radiofrequência na ativo região. Junto, já vai já vai furando e vai variando, fazendo. Vai furando e vai É. fazendo. E você coloca o Ah. ativo junto, pode colocar, permear o ativo junto no microagulhamento. O resultado é muito legal para flacidez. E aí você coloca ativos que ajudam na flacidez. Funciona super bem. Outra coisa que a gente tem feito também é a subcisão, né? Para Sim. celulite. Ah, isso é legal. A Isso é Melhora subcisão, bastante. É. Melhora bem. Melhora acho bem, né? também. Com Eu lembro que eu ativos aprendi também? com você. É, gente. Lembra? Fazer eu a com subcisão você. com É, ativos. também a gente vai passando. Uma troca, Que legal. Eu fui adaptando depois, né? Aham. A subcisão, que a gente só dá aquela O cortezinho, cortezinho, é. tecido conjuntivo, mas assim, para quem não sabe, né? A gente tá falando da celulite. Então, o buraquinho da celulite, ela tá sendo furinho. puxado, né? O furinho. Então, a gente tenta soltar essas travas, como se fosse nessa ideia, né? E aí, quando você solta, libera a tensão e a pele fica solta e tenta superficializar esse buraco. Ela fica linear É. ali, né? E a ideia é jogar, então, ativos também, nesse plano já, no subderme mesmo, para o tecido ainda promover... Recuperar de uma forma exatamente, saudável. promover ali o colágeno novo e até os ativos mesmo para deixar mais firme, que a ideia Sim, é justamente que- essa, né? Você tira onde tem celulite, acaba tendo flacidez, não tem jeito. Sim.
Então, também é uma técnica que se usa bem no corporal. Mas depende do grau da celulite, né? Não é... Não é pra qualquer uma. Não, mas geralmente essas que O já estão resultado em vai 3 depender e do 4, grau, né? eu já vou Isso. ali. Digo, essas casquinhas de laranja muito superficial. Muito superficial, acho que não vale a né? pena, Vai né? Porque uma fica enziminha, hematoma, é muito sofrimento. furinho ali que dói, né? Não tem jeito. Mas Mesmo dá até fazendo pra anestésico. descolar um pouquinho com a própria Cânula, cânula. né? Na hora que faz o bio, né? Isso, descola todo o tecido e coloca o produto Como ela ali. é mais superficial, você descola com mais facilidade, né? Mas tem umas O grau 3 e resultado 4. fica bacana. Não, 3 e 4 já vai na sub e fica legal. Acho que funciona super bem. E vamos falar sobre um assunto, quero ver, hein? PMMA. Ai, no bumbum o pessoal voltou a colocar, Tá voltando, né? Voltou. Vocês viram, gente? Voltou. Pois Mas como que pode, né? Porque é um assunto que, assim, eu acho que já tá... Já deu tanto errado, já né? tá tanto errado. E a galera já sabe tanto, já tem tanta informação de que isso não é bom, de que é um produto que não é compatível com o nosso organismo, né? E por que voltou? Vocês estão sabendo? Voltou com tudo. Tinha esquecido, né? Mas a memória é Acho que tinha curta, esquecido. gente, do Brasil. Nossa, Mudou não a é geração, possível. né? Não, e estão colocando no glúteo, estão colocando em perna, estão... Gente, é. tudo. Os PMMAs de hoje vão ser as intercorrências de amanhã. Vai. Exato. Daqui a 2, 3, 4 anos, a gente vai começar a ver como tudo isso foi, com né? intercorrência. Mas que eu fico- supostamente esse PMMA é um pouco diferente, né? Apesar de ser a mesma substância. Sim, eles falam que, ele tá- além de ser diferente, é com quantidades diferentes. São pontos... Gente, mas que hoje é mais Ainda micro, assim é um porque já se produto que não é aprendeu com o erro, biodegradável. né? Então, mas a questão da É quantidade... um produto que não é biocompatível. Não é biocompatível. Não, A sintético. gente sabe a que vai questão ter... da quantidade também é aquilo. Sempre tem aquele que ousa. Então, tem a quantidade 70 ml de mínima, glúteo, né? De glúteo. mas sempre tem aquele que vai ousar colocar um pouquinho mais e aí que vai acontecer o problema, né? Que o problema vai aparecer. Então, tem que ir com O calma, PMMA né? ele tem que ser usado de maneira segura e quando realmente ele é a única solução. Que nem eu conheço uma pessoa que ela tem PMMA nos lábios, mas por conta de um acidente de trânsito, Sim. que ela precisou fazer toda uma reconstrução. Isso. Nesse caso, não teve jeito, teve que ser com o PMMA. Agora, quando você tem outros recursos mais seguros, Colocar a Exatamente. sua vida ali, porque querendo ou não, né? né? Você pode realmente daqui a um tempo ter Pode. uma necrose muito séria, alguma complicação Sim. mais séria. Pra quê? Gente, eu vi uma matéria esses dias que tem médicos se especializando só em PMMA para retirar o PMMA. Vocês viram isso? Não. Eles Pra tão- retirar? Pra Não retirar. Eu vi uma matéria que eles estão se Nossa, especializando é. só para retirar. Eu vi esses dias uma Gente, profissional, se mas não era preparando médico, só pra falando que retirar ela os retira erros lá. Fizemos lá PMMA. na frente. Ah, pensando rosto. no futuro. Pensando no futuro, eles estão se queria essa preparando. emoção. Eu Não, eles estão se consigo Essa profissional, se não me preparando. engano, é uma dentista que eu vi. Ah, que ela falou que retira PMMA. É tipo mas- isso. É tipo médico, dentistas, até biomédicos se especializam para tirar. Então, assim, eu falei de médico porque, pelo que eu entendi nessa matéria, não é para retirada estético. Então, vamos supor, eu coloquei, depois de uns 2 anos, começou a modificar o corpo. Então, eu emagreci, ficou aquelas envoltórios lá, fixo, aqueles fixos que ficam. Então, eles não tiram a parte estética. Porque eles sabem que vão dar problema. A gente sabe que não pode mexer quem fez PMMA. Não, eles estão se especializando em pessoas que dão intercorrências. Então, eu tenho um PMMA e lá pra frente eu estou sofrendo com uma patologia, desenvolvi uma patologia. Então, eles estão preparados para isso. Que É absurdo. muito legal, precisa ter, pensando né? nisso, como que precisa pessoa faz ter, isso? mas, né? Precisa. Então, né? Não dá pra entender. Não Mas pra eu não entender. entendo como seria feito essa remoção, uma Mas acho que raspagem? É uma mas raspagem. mas é cirúrgico, né? Uma Cirúrgico. raspagem, Não tem cirúrgico. jeito. E não tem tira como. 100%, 100%. Não. Ah, não Não. tira? Não tira 100%. Eu tenho uma paciente que fez PMMA tem 20 anos. Há 20 anos atrás, ela colocou no suco naso. Ela teve reação alérgica, rejeição. Nossa, absurda, absurda. Transformou o rosto da reação. Removeu lá atrás, ela tem resquício até hoje. É porque não tem como também tirar Tira tudo. tudo. Não. Essa que eu comentei do lábio, eu fiz o lábio dela uma vez, aí eu só pude fazer contorno. Porque no volume é onde ela tem o PMMA. Então, contorno a gente Ainda podia... assim, né? Nossa, Com o coração. É que ela é colega de área, ela é biomédica também. Então, Faz com o coração na mão. Essa Ai, também. nossa, não. É Eu muito acho que, na verdade, as perigoso, pessoas né? estão se especializando porque tem muita gente deixando de fazer procedimento porque tem PMMA. Então, alguém pensou, já vou aproveitar, já Que vai remover começar pra a dar poder ruim. ter... Exatamente. Mas eu Esse acho paciente muito voltar legal. pra Isso. mim. Ah, não, Se realmente, precisa. se realmente der certo, isso é Sim. bem É bacana. interessante. Até os cursos de... Você estava falando de risco. Problemas, intercorrências, intercorrências.
Tá tendo bastante agora, né? Cursos de intercorrência. Pra caramba. Não é mais fácil o volume ensinar. aumentou muito, né? É porque aumentou muito a demanda não, de melhor fazer o profissionais. certo. Né? É de Então- curso de final de semana, né? Então acaba aumenta muito a que intercorrência. aumenta o número de intercorrência. Exatamente. Não tem jeito. É uma pena, né? Porque... Porque intercorrência paciente só tem é uma- quem faz. Exatamente. Né? Não, mas eu digo, uma Mas, pena para o paciente pegar, cair na mão de um profissional que né, pouco ali esperto na área, ou pouco tempo, e acaba levando uma intercorrência que às vezes é para o resto da vida. O profissional, por mais novo na área que ele seja, ele tem que se sentir minimamente seguro para fazer os procedimentos, nem que seja só toxina botulínica. Ah, mas tem uns que Sair... sai fazendo. Aplicando, sem ter Tá fazendo, especialização, exatamente. você tem, Isso né? que eu ia falar, não complicado, são né? só No profissionais, online, né? Hoje no a gente curso online. sabe que R$ 79,90. não... que tem Meu Senhor da um monte glória. de não profissionais, não sim, formados, fazendo. Fazendo, exatamente. né? Colocando a mão em pessoas assim, Não, que pelo amor. Aprendeu no YouTube. Aprendi no YouTube, tô aplicando. Gente, é sério isso, viu? São os cursos de R$ complicado. 179,90. Exatamente, assiste, compra isso, é verdade, sem prática, sem nada. Tá Eu não sou contra curso online, não. Eu até compro curso online, mas sempre buscando... A referência, E né? às vezes é uma exatamente. dúvida que você tenha, mas de coisas que a gente já aprendeu. Sim, De já coisas que faz, você já já faz. faz, no seu dia a né? dia. Seria só um É a tira facilidade. dúvidas ali, De você... A gente estava falando aquela hora de fios, aí eu lembrei, a gente comentou de tração no umbigo. A quantidade de gente hoje que fez piercing lá atrás e faz fio para melhorar o umbigo que bioestimulador. ali sempre fica, não tem jeito, sempre. Eu, tá? né? Quantas Eu, vezes Heloísa. levantem, amor? Pois é, a gente está aqui em maioria. E não é? São muitas. Então, eu acabei lembrando, né? Os erros que a gente faz lá atrás e que acaba tendo que correr atrás hoje. Mas Exatamente. fio é legal ali, para o umbigo. De tração. Fio de tração e mesmo liso, porque o tração a gente faz na parte de cima, né? Agora, naquele espaço entre o buraquinho e o seu umbigo mesmo, naquele pedacinho mini, Fica a dá para pelezinha, fazer o liso Que ali. é onde tem bastante flacidez, Que é onde né? a flacidez fica, né? Então, É bom fazer que fio você liso mesmo lá... consegue fazer. né? olha a vantagem. O bom do corporal é isso. Muitas vezes a gente consegue fazer na gente. Vocês, olha, Depende, não façam em casa. Exatamente. Não façam em casa. A Vá no gente consegue fazer na gente. Tem que dar Procure um 5 minutos, profissional. né? Você tem que estar em casa, dá 5 minutos. Não, Fala, mas deixa eu você... preparar tudo pra fazer. Eu já vi gente fazendo microagulhamento e comprando no Mercado Livre e ainda postando, gente. verdade. Gente, pelo E ainda amor de guarda Deus. o rolinho no congelador. adoro pra fazer depois de pra 15 usar dias. depois de novo. Verdade. Aí você congela a não. bactéria, descongela. Você sabe que, falando é isso, eu até nojento. lembrei de mensagem de paciente. Eu recebi uma mensagem de uma paciente falando sobre um aparelho que é como se fosse uma radiofrequência que o efeito lift, promete o efeito lifting. E foi uma influencer conhecida que postou. Já Você recebi viu também. também? Eu já recebi, inclusive, o Perguntando se eu videozinho fazia. da... É um aparelho pequenininho. É um portátil que elas portátil. mesmas compram, É não é? Shopee, AliExpress. Não, isso esse mesmo. nem tanto. É um aparelho até meio caro. Custa, tipo, entre 3 e 4 mil reais. Mas aí você fala, são 2 bolinhas, assim, Eu de já vi metal. também. E a pessoa passa no rosto. Já vi fazendo pra fazer aqui Gente, no queimaduras tríceps. aí que pode ter. E quem garante que tem garante realmente que um isso- comprimento de onda que vai fazer É estímulo só solar? calor, né? Só esquenta. Só tá fazendo... só um... Só tá E aí, esquentando. uma face super esticadinha. Ou um lado, faz um lado da barriga esticadinho. Marketing, né? Puro Então, marketing. é muito louco, E né? Photoshop. Muito louco. E Photoshop. Mas como o marketing Domina. pesa, né? É. Porque a pessoa vem me perguntando se aquilo funciona e querendo aquilo no consultório. Imagina se você fosse ter todos os aparelhos e todas as coisas que as pessoas postam porque elas querem fazer Elas aquele, querem- né? Um outro desse é aquele de eletroestimulação também para glúteo e barriga, o Semi-Slim, que é também, são os eletrodos que fazem a contração muscular e todo mundo mandando mensagem também perguntando se tem, se não faz. Basicamente, é isso. Ai, é uma doutora, eu não quero mais ir na eletroestimulação. academia, não. Acho que eu vou agora. Esse maquinário eu vou deixar em casa. 20 minutos para A Polishop tem aquele que você fica no abdômen. Então, mas pra quem vem acreditando nessa cinta que, né, que treme todo o abdômen e gel redutor, gente, né? Cinta redutora, é bem verdade. Cinta redutora, gel redutor. Eu acho que assim, é lógico que no fundo tem um fundamento, movimentar ali, ter a contração muscular, você vai realmente ter um pouco mais de tônus. Mas nada como você fazer atividade, Mas exercício quanto mesmo. você vai precisar de um desse para ganhar tonificação? Então, eu penso muito, sério, no nosso custo, no custo final do paciente. Então, se ele mesmo pode ir lá fazer o abdominal,
gente, pra que você vai gastar uma grana fazendo um equipamento? Pra ficar sentado na frente da facilidade, TV. a facilidade. Exato. Comendo, né? Bom, meninas, o papo tá muito bom. Já. Mas o nosso horário tá acabando. Nossa, passou rápido, né? Muito. Olha, quero agradecer vocês. O papo foi Obrigada, muito bom, adorei, muito gostoso. meninas, obrigada. Obrigada Adorei, de tá? verdade. Obrigada, meninas. Obrigada pela Obrigada. recepção. Nossa, Sucesso aí pra informações vocês. ricas. Obrigada pra vocês também, com certeza. Obrigada, pessoal. Até a próxima.